E nós vamos continuar aqui na teologia do Novo Testamento, nessa panorâmica, né, das principais doutrinas neotestamentárias. E hoje nós vamos ver uma que na verdade é o fundamento de todas as demais, né? Que é o amor. Depois eu quero que a pastora coloque no grupo 27. Depois eu quero que a pastora coloque no grupo, mas no grupo do Telegram, pastor. No grupo do Telegram, não no WhatsApp, né? Um vídeo que ela compartilhou hoje no grupo da nossa igreja, falando sobre a questão do perdão. Porque tem gente que confunde, né, as coisas, né? Então, perdoar é uma coisa, conviver é outra, né? E esse vídeo lá que ela colocava ali, né, para a nossa igreja, eu acho que é bom colocar no Telegram, no grupo do Gaditas, para os alunos, porque isso está ligado ao amor, que ao mesmo tempo que é uma doutrina bíblica, né? Não é para assistir, só para colocar. Então, amém, Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que o amor é uma doutrina bíblica, o amor é a essência do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Muito bem. E aí nós vamos chegar a uma dedução muito interessante, né? Ora, se o amor é uma doutrina, acho que era bom desligar isso daí, né? Deixa eu voltar o raciocínio aqui. Então vamos lá. Se o amor é uma doutrina e Deus é amor, logo Deus é doutrina também. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Eu quero que vocês entendam que a doutrina das Escrituras, né? E eu não estou falando de costumes e nem de dogmas. Já ensinei para vocês a diferença entre doutrina, dogma e costume, né? A doutrina da Bíblia, ela é tão importante, necessária, essencial, que o próprio Deus se faz doutrina. Então, quando nós estamos estudando as doutrinas da palavra de Deus, seja no Novo ou no Antigo Testamento, nós temos que ir além daquela mera visão acadêmica, daquela mera visão que nós estamos vendo aqui, uma lista de assuntos que a Bíblia fala e tal. Não, nós estamos muito além disso, nós estamos vendo a própria essência de Deus. A essência de Deus se revela nas suas doutrinas, nas Escrituras, e se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Amém? É bom escrever isso. Eu não sei se vocês entenderam aonde eu quero chegar, né? Então, a essência de Deus se revela nas doutrinas bíblicas, sobretudo o amor, né? E se manifesta na pessoa do Espírito Santo, que também é Deus e ao mesmo tempo é uma doutrina também.
né? Quer dizer, Deus é doutrina, a doutrina é Deus. Então não tem como, né, querer conhecer Deus, estudar Deus até onde Ele se permite ser estudado, né? Afastado, apartado da doutrina. E quem vai nos trazer a doutrina? A teologia. E aí nós vamos chegar a uma outra conclusão, aonde, sem a teologia, consequentemente, sem a doutrina, eu não consigo conhecer Deus. Então, ao contrário do que dizem, a teologia não mata ou afasta de Deus. Não, ela traz Deus, porque ela vem trazendo a doutrina, que é a essência do próprio Deus. Afinal de contas, Deus se faz doutrina. Então é por isso que o diabo tem tanto interesse assim em disseminar esta mentira, né, com relação ao ensino teológico. Por quê? Porque no fundo, ele não quer que as pessoas conheçam Deus como de fato Ele quer e se permite ser conhecido. Afinal de contas, nós conhecemos Deus até onde Ele se permite conhecer. Além disso, não. Né? Mas tudo isso, né, é isso que eu quero que vocês entendam. O eixo aonde gira tudo isso são as doutrinas das Escrituras. Amém? Se você parar para pensar, né? Deus é amor, mas amor ao mesmo tempo é uma doutrina, nós estamos vendo aqui hoje, né? Deus é justiça, mas a justiça ao mesmo tempo é outra doutrina, né? Deus é o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo é outra doutrina da Bíblia, né? Deus é o Filho, mas ao mesmo tempo o Filho na sua encarnação, morte, ressurreição, ascensão são outras doutrinas. Deus é Salvador, mas ao mesmo tempo a salvação é uma doutrina. Então você vai vendo que tudo que Deus é, ao mesmo tempo, a doutrina é. Por quê? Porque a doutrina, ela não só é de Deus, ela é Deus. Uau! Amém? Agora para mim lembrar, depois você vê no vídeo, a doutrina é Deus. Muito bem, posto isso, quando falamos do amor aqui especificamente, estamos falando na maior doutrina de todas. Foi o que eu comecei a falar nesta aula, né? Então, o amor no cristianismo é mais que um sentimento. Sublinhe essa frase, né? Paz. Não falei que ele vinha? A Cristina aqui estava dizendo que você não ia vir. Eu falei, ele vem, porque o Osmair não é de faltar aula. Não, mas faz só 9 minutos que começou. Página 48. Então, o cristianismo é mais do que um sentimento, né? Trata-se da maior das doutrinas que precisa ser praticada como estilo de vida, né? Então o amor no cristianismo vai além de sentimento, né? Ele é uma doutrina e é a essência do próprio Deus. Então você percebe que Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, né? Se Deus é amor e amor é doutrina, logo doutrina é Deus.
revela Deus. É isso que eu estava falando antes de você chegar, né? Ora, então se doutrina revela Deus, né? Isso tudo se torna aplicável, realidade prática, na pessoa e obra do Espírito Santo através da sua igreja hoje. E quem traz a doutrina é a teologia, consequentemente, então, qual é o raciocínio que se chega? Sem teologia, eu não conheço Deus. Exatamente o contrário do discurso que a teologia vai te matar ou te afastar de Deus. Pelo contrário, ela vai trazer Deus como uma realidade clara, nítida, próxima, equilibrada até você. Deus vai deixar de ser aquela coisa abstrata em algum lugar lá do céu. E através da teologia, que boa teologia vem trazendo sã doutrina, né? Ele vai entrar na sua vida, no seu dia a dia. E é isso que o diabo não quer, por isso que o diabo dissemina essas mentiras, infelizmente usando a boca muitas vezes da própria igreja, por falta de iluminação nas Escrituras e por falta de intimidade com o Espírito Santo. Bom, então, e aí você vê que Deus, então, ele não é só para ser estudado, né? Como uma doutrina, ele é para ser praticado. Quando qualquer doutrina bíblica eu coloco-a em prática, eu estou praticando Deus na minha vida. Escreva aí, Deus é uma realidade prática. Deus é uma realidade prática, através das suas doutrinas. Deus é uma realidade prática através das suas doutrinas, né? Não confundindo, né, pessoal? Volto a dizer, não confundindo doutrina com costumes, não tem nada a ver. Já, né? Vai lá no YouTube, no meu canal, lá naquele videozinho, diferença entre doutrina, dogma e costume, e assista lá as 10 vezes aquele vídeo, dá mais uns 10 likes lá, né? Ele já está com quase 3.000 visualizações aquele vídeo. A diferença entre doutrina, dogma e costume, está lá no meu canal no YouTube. É um dos primeiros vídeos do canal, lá os primeiros vídeos, ele está com mais de um ano atrás aquele vídeo. Ele tem uma salinha, não sei se é assim, tem uma salinha, um monte de livros. É, minha biblioteca, meu escritório, entendeu? Então, o que realmente importa aqui é isso, entendeu? Em todo o estudo teológico, né? É que Deus se torne uma realidade prática e aplicável na sua vida. Senão o estudo teológico não serve para nada. O problema não está no estudo teológico, o problema está na mentalidade com o qual eu vou participar deste estudo. Entendeu? É que nem a faca. Eu posso usar uma faca para passar manteiga na bolachinha, agora ali na hora do intervalo, e eu posso usar uma faca para matar alguém ali na esquina. O problema não está na faca, o problema está no uso que eu faço dela. Então a mesma coisa, a maneira como as pessoas se aproximam, fazem uso e praticam a teologia. Mas a teologia em si, né? Ela vem trazendo a doutrina. A doutrina é Deus. Você vê que tudo que é doutrina na Bíblia ao mesmo tempo é Deus. Deus é justiça. Justiça é uma doutrina bíblica. Deus é amor. Amor é outra doutrina bíblica. Deus é salvador. Salvação é outra doutrina bíblica, né? O Deus se encarnou. A encarnação é outra doutrina bíblica, né? Deus é juiz. O juízo final é outra doutrina bíblica. Então, ou seja, a doutrina e Deus é a mesma coisa. E a teologia vai vir trazendo isso. Mas doutrina nas outras igrejas significa as vestes, não? Não, aí é costume, confusão. Isso, confusão.
né? Então, isso é uma Porque outra... assim, na Bíblia não diz como nós devemos nos vestir. No Antigo Testamento tem Tem. normas para o povo judeu. No Novo Testamento, a norma com relação a vestuário que é costume, né, é ordem e decência, só. Agora, o que era ordem e decência no século XIX, hoje já é outra coisa. Eu acho que para cada ocasião você tem que usar uma roupa. Sim, mas isso são os costumes. A doutrina não muda, o costume muda com o tempo, com a sociedade, com o lugar, com a circunstância. Tá? Agora a doutrina é imutável. O que é doutrina? Batismo, salvação, fé, arrependimento, conversão, justificação, redenção, o céu, o juízo final. Isso é doutrina. O que é dogma? É a maneira como determinada igreja entende isso. Como a igreja, tempos de restauração, que é o pastoreio, entende a salvação. Ah, nós entendemos assim, então isso é um dogma. E o costume? O costume é como isso será aplicado. Por exemplo, nós temos o costume aqui que a pessoa que aceitou a Jesus num culto, foi salvo, tem que vir na frente da congregação receber uma oração especial. Isso é um costume. Pode ser que na Assembleia de Deus aqui na esquina é diferente, lá na Batista faz de outro jeito, ou tem igreja que o cara tem que ficar em pé, outra ele fica sentado, outra ele vem na frente, outra não acontece nada, uma levanta a mão, outra fica com a mão baixada. Isso é costume. Igual os dízimos quando entraram. Entendeu? Dízimo. Agora sim. Agora eu estou vendo que a pastora entrou no espírito da aula. Vamos lá. Né? Dízimo. Dízimo é doutrina. Né? Qual é o dogma com relação a dízimo? É como a igreja entende isso. Então, tem igreja que entende que o dízimo tem que ser dado do bruto do salário. Tem igreja que entende que o dízimo tem que ser dado do líquido do salário. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está errado, porque a Bíblia não especifica se é bruto ou se é líquido. Tem igreja que entende que tem que ter, tipo assim, tu pode dizimar qualquer dia. Tem igreja que entende, não, que tu só pode dizimar se tu trouxer no culto. Na ceia. Ou na ceia, sei lá. Né? Entendeu? Agora, o costume. Tem igreja como nós que tem o costume de ter um envelope de dízimo anual. Aqui é anual, você usa o mesmo envelope o ano inteiro e a gente vai preenchendo ali, né? Tem igrejas que não, que usam um envelope descartável. Você vai lá, pega o envelope, põe o seu dízimo dentro, dá e depois o tesoureiro registra e joga fora aquele envelope, né? Tem igrejas que nem envelope usam. Tem igrejas que vêm na frente, aqui tem esse costume para eu impor as mãos e fazer a oração. Tem igrejas que as pessoas dão o dízimo no mesmo jeito ali que dão as ofertas. Então isso são costumes. Entende? Então, toda vez, com relação a qualquer assunto da Bíblia, toda vez que alguém vier falar com vocês com relação a qualquer assunto da Bíblia, na sua cabeça a primeira coisa que você tem que selecionar é isso. Espera aí, mas do que ele está falando? De uma doutrina, de um dogma ou de um costume? Né? Então a pessoa chegou para a Cristina e perguntou assim: por que na sua igreja os irmãos não usam bermuda? É só um exemplo, né? Qual é a resposta certa para ela dar? Não, porque aqui é o nosso costume. Pronto. Agora, se alguém chegar e dizer assim, né, para a Cristina:
por que na sua igreja o pastor fala tanto de dízimo? E eu falo mesmo. Né? Ela vai responder como? A resposta teologicamente certa seria o seguinte, né? Porque dízimo é uma doutrina. Agora, de repente, chega lá e pergunta para o Osmair, é que eu tive um aluno chamado Osmair há muitos anos. Eu falei Ismael. Osmair, né? Então chega para o Osmair, né? O Osmair chegou para dar o dízimo dele, ele está lá preenchendo um envelope. A pessoa, né, pergunta, por que você faz isso? Né? Você acredita que Deus vai te abençoar ao entregar isso? Qual é a resposta teologicamente correta? Eu acredito. Por quê? Porque a nossa igreja acredita que a bênção está na vida de um dizimista. Isso é um dogma. É a maneira como a igreja vê aquilo. Pastor, e o fato de dar o dízimo durante o mês por várias vezes, é costume ou é doutrina? Não, isso é um costume. Aqui, por exemplo, eles são ensinados assim: toda vez que você pega qualquer valor, já dizime. Eles levam lá em casa. Mas não é porque Deus me falou, tá? É porque assim, é porque muitas vezes nós temos compromissos que nós temos que honrar durante a semana e não dá tempo de esperar o culto de domingo. Entendeu? Então eu falo para eles: pegou algum dinheiro, fez um bico lá, capinou um pátio lá, ganhou 50, leva os 5 pila de dízimo lá em casa e já entrega. Entendeu? Então, mas é aqui. Tem igrejas que é diferente, que é só no culto. Entendeu? Então, essa salada que muitos líderes fazem na cabeça deles e na cabeça das pessoas, que causam as confusões. E essa salada acontece por quê? Por falta de instrução teológica dos líderes. Por que você acha que o meu vídeo esse lá está com quase 3.000 visualizações? Né? Porque é uma coisa que as pessoas querem saber. E assim, Deus teve misericórdia, me deu a graça ali de explicar em 15 minutos de uma maneira muito simples isso aí. Entende? Então as pessoas, se olhar os comentários ali, as pessoas dizem: nossa, eu nunca tinha entendido isso assim, nunca alguém tinha explicado assim, tão fácil. Entendeu? Por quê? Porque aí você percebe realmente que há um problema na igreja com relação a isso. Entendeu? Então tem gente hoje na igreja chamando de doutrina coisa que é costume, chamando de doutrina coisa que é dogma, e não é. Porque não tem o entendimento, consequência da não formação teológica, porque qualquer teólogo bem formado tem esse entendimento. Isso é claro na cabeça dele. Paz, Malaquias. Olha, que visita boa. Bem-vinda, irmã. Bem-vinda, Eliane. Amém. Bom, então olha ali, página 48, Malaquias, nós estamos. Ó, Eliane, pega essa aqui emprestada para você acompanhar. Quiser ir mais para lá, fica à vontade. Então, gente, o página 48, o amor, tá? Então é o João 13,35, né? Vamos ler juntos. Nisto todos conhecerão. De novo, vamos ler juntos. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então as pessoas perguntam assim, qual é a evidência de um crente verdadeiro? Alguém já perguntou isso para você? Aí a gente responde assim: Jesus diz assim, que pelo fruto os conhecereis. Não é assim que a gente responde? Mas se a pessoa te perguntar assim, mas qual fruto? Como assim fruto? O que é isso? Fruto? O cara vai... Porque tem gente que tem essas ideias, que não entende que fruto é espiritual. Tem gente que acha que o cara vai meio que virar uma árvore, alguma coisa assim. Você diz: não, que fruto? O fruto é o
Amor. O fruto é o amor. Pelo fruto se conhece os discípulos de Jesus. Qual fruto? João 13,35. O amor. Então você vê que o amor, ao mesmo tempo, ele é Deus, porque Deus é amor, ele é uma doutrina neotestamentária e ele é um fruto que identifica. Vai anotando aí, o amor é um fruto que identifica quem tem Deus. Amém? É fácil quem tem Deus. Não é quem prega bonito, quem dá aula direitinho, assim. Claro que, né? Tem gente que prega bonito, que dá aula direitinho e tal, e tem Deus, amém, glória a Deus. Eu me incluo nesses, né? Mas assim, a pessoa pode não fazer nada visível na igreja, né? Mas se ela manifesta esse fruto que é o amor de Deus por si mesmo e pelo próximo, ela tem Deus, ela é discípulo. Fale, Cristian. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa menina chegou serelepe. Hoje sim. Hoje não, tá com a corda toda. Vamos lá. Se você estivesse dando aula aqui para nós agora e porventura acontecesse de uma pessoa tivesse atirado na outra ali, você continuaria a aula ou você ia ali? Como? Não entendi. Boa pergunta. A Cristina está rindo ali, a outra Cristina, que ela já sabe até o que eu vou responder. O que você faria? Se você estivesse aqui na aula e você estivesse dando aula e de repente uma pessoa atirasse em outra ali, o que você faria? Eu iria ali e ligaria para a polícia. E oraria pela pessoa, não, só. Do lado espiritual, eu estou perguntando. Você deixaria a aula e iria ali decidir aceitar Jesus na sua vida? Ah, tá, você está falando alguém que está morrendo. Tá. Ah, ora, qualquer um que vê um moribundo vai perguntar se ele quer aceitar Jesus, né? Você continuaria a aula ou você largaria nós e iria até lá? O que você faria? No lado espiritual que tem a ver com o amor. Porque amor é amar, eu iria. Tá, entendi o que você quis dizer. Entendeu? Tá, entendi. Olha, primeiro eu teria que saber o que aconteceu, né? Porque assim, se eu estiver aqui agora dando aula e dar um tiro ali na esquina, pode ser alguém que está morrendo, pode ser alguém que está no meio de um tiroteio, sei lá. Teve briga. Teve briga, pode ser alguém que está dando um tiro pro alto para celebrar alguma coisa. Quando eles dão os tiros e vão embora, eles não ficam ali, né? Eles vão embora. Mas isso é uma situação hipotética que você Eu está acho que trazendo. para mim depende muito da situação, né? Estou falando do que aconteceu. Vamos lá, o que você faria? Então, aconteceu isso na escola bíblica passada. E nós continuamos a aula. Eu sairia, porque nós estávamos falando sobre amor. Tá. Que Deus fala que uma alma vale mais que um. Sim, Nós tá. continuamos ali. Tá. A nossa pastora saiu para fazer o livro do Senhor, que eu fiquei admirada, porque ela foi, não estava ali. E a aula de novo. Você contextualizou, agora eu entendi o que você quer dizer. Eu falei, não, aquela alma lá vai mais que o mundo inteiro. Tá. E eu fiquei com vontade de levantar, mas não podia, né? Porque eu tinha Ai, Cristina, então vai no calma. ainda morro disso. Cristina, Mas assim, eu tô falando sobre o amor. a pastora foi lá? Foi. Então Ela pronto. falou tudo e ela foi. Então Só pronto. que assim, eu fiquei olhando assim, eu falei, não, mas era pra... E eu fiquei assim, sabe? Todo mundo começou a questionar ali. Mas por que era para todo mundo ir lá se a pastora já foi Não, lá? todo mundo não. Eles queriam que o pastor fosse até lá. Mas se a pastora já foi lá, para que ele tinha que ir lá? Aí ficava assim, aquele homem gritando lá. O que importa é que alguém vá e dê assistência para a pessoa, né? Entendendo que cada coisa tem o seu lugar, né? Então assim, assistência espiritual é uma coisa, né? Papel de polícia é outra, papel de advogado é outra, né? Então as coisas, as esferas precisam ser bem estabelecidos, os limites.
Agora, isso não quer dizer que é um desamor, né? Ou um desinteresse. Se alguém já foi lá atender o cara, lá no caso a pastora, ou poderia ter sido um obreiro, ou qualquer irmão, basta, entendeu? Não, ele morreu naquele dia. Então. Ele aceitou Jesus, a pastora. Pronto, levou mais uma E alma ele para o céu. morreu 3 dias depois. Pronto. Bom, então voltando aqui, a Bíblia é a história do verdadeiro amor do Criador por sua criação. Deus nos mostra seu amor e sua fidelidade desde o início da criação. Amém? Tanto as tábuas da lei, quando as tábuas da lei são entregues a Moisés, encontramos ali os 10 mandamentos. Sendo o primeiro mandamento descrito em Êxodo 20, verso 3, não tenha outros deuses diante de mim. Então agora aqui nós vamos focalizar, porque fala amor, que amor é esse? Ora, se Deus é amor, a fonte de todo o amor é Deus. Então para entender amor nós temos que começar em Deus, começar do começo, né? E o começo é justamente o primeiro mandamento. Não tem outros deuses diante de mim. Quer dizer, em outras palavras, Eliane, né? Não tenha o coração dividido entre 2 senhores. E aí você lembra essa conversa de 2 senhores, que ou vai amar a Deus e desprezar ao outro, ou vice-versa, né? Quem é que falou esse negócio aí? Jesus. Então, quando Jesus está falando lá sobre isso, que ninguém pode servir a 2 senhores, ele está fazendo menção ao primeiro mandamento. E aí você começa a perceber que todo o papo de Jesus, então, é fundamentado em cima do quê? Da lei. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero desconstruir na sua cabeça nessa noite aquela ideia assim, do Deus da lei, lá do Monte Sinai, e do Jesus de amor, lá do Novo Testamento. E parece assim que é 2 deuses. Não, eles são o mesmo Deus. São pessoas diferentes, porque Deus se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em essência é o mesmo Deus. Não existem 2 deuses. E a maior prova disso, né, é que Deus, na pessoa do Filho, ele começa não só a ensinar, mas sobretudo também a viver o que ele ensinava, fundamentado aonde? Na lei. Porque enfiaram muitos na cabeça da gente, né? Que o Antigo Testamento é o juízo e o Novo é o amor. Não, é tudo a mesma coisa. Até mesmo porque juízo também é manifestação de amor. No sentido de que quando ocorre, através de um juízo, uma separação entre bons e maus, Deus está então, né, manifestando o seu amor a esses bons que aproveitaram, né, o chamado dele para dele se aproximar, para ser um com ele, né, justamente como? Apartando-os do mal. E olha que eu só estou dando um panorama. Mas o problema aí, por exemplo, quando eu pego um exemplo desse, né, de juízo, a gente vê muito sofrimento e principalmente morte. Sim, mas aí nós temos que entender o seguinte, morte e sofrimento, eles não têm a origem em Deus, eles têm a origem no pecado do homem, Gênesis 3. Então Deus não é o responsável por isso, entendeu? Aí você vê o grande amor, porque Deus, na verdade, ele entra na jogada para resolver o nosso problema com a morte, com o sofrimento, né? Sem ele ter causado essas coisas, né? Quer dizer, então ele assume um problema que não é dele, né? Ele podia dizer, não vou me meter com isso, vocês se virem, porque vocês que causaram isso. Então essa é a prova do grande amor de Deus para conosco, que Cristo nos amou, sendo nós ainda
pecadores. Ou seja, em outras palavras, né? Ele tomou para si a bronca que era nossa, da raça humana. Então nós não podemos acusar Deus de injusto quando alguém sofre ou quando alguém morre. Por quê? Porque, como você disse, morte e sofrimento, a gente se compadece disso e ninguém gosta de ver isso, é lógico, né? Mas são coisas cuja origem não foi em Deus. Ele não projetou isso, né? Foi a atitude do próprio homem em dar ouvidos a Satanás. Quer dizer, então é um problema que Deus não causa, mas que Ele soluciona em Cristo. E aí está o grande amor. Entende? Então, fulano foi para o inferno. Deus é injusto. Não, né? Injusto é o homem descendente de Adão. Lembra o que a Bíblia diz? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É que a mente humana, né, ela sempre vai fabricar um argumento terceirizando a culpa, não é assim? E quando não se tem em quem botar a culpa, se põe a culpa em quem? Ou em Deus, ou no diabo. Não é assim? Quando no fato, a origem dessas coisas, mas o diabo que tentou, tudo bem. Só que assim, tentou. Mas assim como conseguiu, poderia não ter conseguido, se o homem decidisse dar ouvidos mais a Deus. Mas o que o homem decidiu? Dar ouvidos mais ao diabo. E aí então o diabo tentou a tentação e conseguiu. Então o diabo está na dele de diabo nessa história. Né? Estou dizendo que o diabo é bom? Não. Estou dizendo apenas que o diabo está fazendo o papel dele. Roubar, matar, destruir. O dia que o diabo não for diabo, alguma coisa está errada nessa história. Né? Então, mas voltando aqui, né? Você viu como esse troço aqui é profundo, né? E é só um panorama que nós estamos dando. Então, mas a questão aqui é o coração dividido, pessoal. Então, o desejo de Deus sempre foi que a humanidade o tivesse como o Senhor. Esse é o plano original. E a motivação por trás disso não é dominar o homem, mas sim amá-lo. Muito tempo depois, lemos na história o momento em que Jesus fala com os fariseus. Ali sendo interrogado, Jesus resume os 10 mandamentos em quantos? 2. Né? Olha ali, Mateus 22, 37 ao 40, que a gente tantas vezes lê isso aqui, né? Vamos lá. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar aqui, mandamento. Então você vê que o amor, ao mesmo tempo que ele é uma doutrina, ao mesmo tempo ele é a essência de Deus, ao mesmo tempo ele é o fruto que evidencia o verdadeiro discípulo de Jesus, e ele é um mandamento. Ora, mandamento não se questiona, se obedece. Então, eu não dependo de eu achar, por exemplo, se o boné do Malaquias é bonito ou feio para mim amá-lo. Eu sou ordenado, se eu sou um discípulo, a amá-lo. De boné, de barba, de qualquer jeito. Amém? Porque é mandamento. E aí nós temos assim, mandamento que traz uma ordem de coisas. É só a gente analisar o versículo, na passagem aqui.
Você vê que Jesus resume 10 em 2, mas ele coloca um em primeiro lugar e outro em segundo. Qual é o primeiro? Amar a Deus, né? De coração, que diz respeito ao espírito, né? De alma, né? E de entendimento. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vamos lá. Eu não consigo amar o Osmair se primeiro eu não amar a Deus. Porque o primeiro mandamento é esse: ame a Deus. E o segundo não que ele é menor, mas segundo no sentido que ele está conectado, condicionado com o primeiro, ou seja, segundo no sentido que ele é consequência do primeiro. Quer dizer, primeiro eu amo Deus para eu poder amar o Osmair, mas a partir do momento que eu amo a Deus, eu amarei quem Deus criou. E quem Deus criou, Eliane? Primeiro a mim mesmo, a você mesmo. Então, o primeiro nível do amor ao próximo é o amor por você mesmo, porque afinal de contas, ninguém tão próximo de você como você mesmo. Basta se olhar no espelho. Quem é o próximo, mais próximo de você? Você mesmo. Tão próximo que mora dentro. Né? E depois, todo aquele que estiver no seu caminho, né? Que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, tem uma ordem aqui, né? Primeiro eu amo Deus. Em Deus eu amo a mim mesmo, né? E em Deus eu amo a todo aquele imagem e semelhança de Deus colocado no meu caminho, que é o tal do próximo, que vai falar lá na parábola do bom samaritano, lembra? Pergunta: quem é meu próximo? Né? Teu próximo é todo aquele que estiver diante de você, né? Necessitado. Esse é teu próximo. E o próximo falhar contigo, ele deixa de ser próximo? Às vezes acontece do próximo querer ser o teu distante. Só que assim, aí é uma via de mão dupla, né? Ele também tem que obedecer. Porque ele também está debaixo de... Exatamente, quer dizer, então assim como tu vai a ele, ele também vem a ti. Agora, se tu vai a ele e ele né? É uma estrada de mão dupla, né? Tu vem a ele, ele vem a ti. Mas se ao invés de vocês se cruzarem nessa vida, ele não quer cruzar contigo e ele faz isso aqui, o que ele fez? Tomou um desvio. E o desvio vai levar a outro destino. A outras pessoas, né? Sim ou não. Às vezes tem desvio que leva para o meio do nada. Pergunta pra Jana. É a mesma coisa daquele vídeo que você mandou Entendeu? a pastora jogar no Telegram. Que você falou, se a gente perdoa a pessoa, a gente é obrigado a... Sim, o perdão. Depois nós vamos colocar no Telegram um vídeo, achei muito interessante. A questão do perdão, né? Um pregador falando sobre isso, né? Tipo, é quase a mesma coisa que ele quis dizer. Sim, Eu sim. falho com ele e eu acho que ele vai ficar nisso. O fato de eu perdoar alguém não significa necessariamente que eu tenho que conviver com ele, né? Então você tem que ir lá e pedir perdão, você pode falar assim, eu perdoo ele, pronto. Mas fácil. Não, depende do caso, entende? Porque assim, aí tem graduações dentro disso aí, tem níveis dentro disso aí, né? Tem níveis que eu tenho que ir até a pessoa falar com ele, tem níveis que eu tenho que ir até a pessoa falar com ele, devolver alguma coisa, fazer restituição, né? E tem níveis que eu vou orar a Deus, abençoar, liberar a vida da pessoa e pronto. Aí cada caso é um caso.
Depende da situação. Entende? Agora, a maior prova que o perdão aconteceu é quando você encontra essa pessoa e o seu coração não pesa mais. Mas assim, Aí eu posso falar- você não é obrigado a dar. Aí eu posso falar por mim, né? Posso falar por mim. Quando foi que eu vi que o meu coração estava curado com relação a determinada pessoa aqui que dividiu a nossa igreja, né? Lá em 2011, né? Quando eu fui para uma reunião na organização, se não me falha a memória, de uma marcha para Jesus, né? No gabinete do prefeito, né? E daqui a pouco essa pessoa entrou e o cerimonial da prefeitura botou ele sentado do meu lado. É forte. Não, só que assim, eu não senti assim, sabe? Eu não senti vontade de ir embora, eu não senti raiva, eu não senti assim, não me veio aquela lembrança de tudo que ele fez, de tudo que ele falou. Até esses dias eu estava mexendo nos documentos lá no meu escritório, achei uma carta que ele me mandou quando saiu, bem desaforada por sinal, né? E assim, eu li, e aquilo antes, quando eu lia, né? Eu ficava doente. Eu li e disse, a Rebeca estava me ajudando. Eu disse, Rebeca, aqui é a carta do fulano, arquiva aí para o pai, porque eu guardo isso, é documento da igreja, arquiva aí para o pai, entendeu? Então eu entendi, né, que eu não tenho mais pendências com esse irmão. E eu o cito, como estou citando agora, por exemplo, é uma questão didática, né? Então assim, todo mundo tem uma treta com todo mundo nessa vida, não fiquem me olhando com essa cara de santo de vocês, que vocês também têm as tretas de vocês. Agora, como é que você sabe que realmente acontece ou está num ambiente com a pessoa e você não tem dificuldade com ela? Entende? Agora, se ainda você tem dificuldade, o meu conselho para você é o seguinte: não force. Não force. Então é melhor você se retirar e aí vá orar um pouco mais, vá sondar o seu coração na presença de Deus um pouco mais. Eu tive que fazer isso várias vezes, a conselho do apóstolo Jair, que me discipulou, né, naquela época, e disse, né, limpe o seu coração. E coração não é coisa que se limpa do dia para a noite. O meu processo de limpeza de coração, ele demorou aí uns 10 anos praticamente, quase 10 anos. Mas sim, você querer se afastar das pessoas, isso não te torna um... Não, agora assim... Você não querer mais conviver... Não, agora assim, não é o fato que eu perdoei esse irmão, que eu tenho que ficar indo lá na casa dele, lá comer churrasco com ele. Né? Porque às vezes tem gente que tem essas ideias assim, né? Eu tenho que demonstrar algo. Não tem que demonstrar nada para ninguém. Deus conhece meu coração, né? Só que toda vez que eu encontro ou ouço falar dele e tal, é uma pessoa conhecida, eu não tenho mais problema com esse irmão. Não tenho mais problema com ele. Porque Deus sabe o teu coração. Entendeu? Né? Então, até se ele me convidar para comer um churrasco, eu vou. Né? Que afinal de contas... Mas aí ele sentou do seu lado e aí conversou? Oi? Conversou com ele conversou contigo? Não teve conversa, porque assim como a pastora falou, né, o negócio foi encerrado com uma carta pelo SEDEX. Mas não é que você me falou do ele falou uma coisa pra você. Do lado de quem? Não, sim, conversei com ele. Sim, senhor irmão, você está aqui, e aí, como é que tá a irmã e os filhos e tal? Não, tudo bem, pastor, não, joia, vamos lá. Não fiquei de cara feia. Só que antes eu ficava, né? Eu cheguei ao ponto de eu estar num ambiente, esse cara entrar e eu levantar e ir embora, dizer, não fico no mesmo ambiente do fulano. Então isso mostrava que eu ainda não havia perdoado plenamente. O processo ainda estava acontecendo. Entende? Essas coisas são processuais. Mas essa história do perdão, né, pastor? Isso aí Deus judia, né, gente? Não é que Deus judia. É a didática de Deus, né? Deus ensina a gente. É muito difícil. Deus ensina a gente. Mas assim, é possível.
Tá? Um outro cara, né? A Cristina sabe dessas tretas, né? Um outro cara que me trouxe muito problema na igreja, antes desse que eu citei agora há pouco, né? Eu fui pregar uma vez num evento numa igreja aqui em Paranaguá, lá na Curva, e tá esse cara lá. Eu não vou saber que esse cara tá lá. E era um evento só para líder. Né? Eu fui, preguei e tal, né? E aí no fim da pregação, eu passei a palavra para um apóstolo que estava lá. Esse apóstolo pegou, fez um apelo, né? Chamou todo mundo na frente e tal, né? Em cima do que eu tinha pregado. Olha só como Deus faz a coisa. E eu fui, né? E aí estou eu lá na frente, daqui a pouco esse cara vem, bate no meu ombro e diz assim, você ora por mim? Agora eu falo mesmo com o bebê. Aí eu olhei, entendeu? O senhor conheceu o irmão? Eu acho que Só que eu pensei assim, se eu não orar por ele e não liberar a vida dele, até quando eu vou ficar carregando isso nas costas? Eu digo, não, oro por você, vem cá. Aí comecei a orar assim, um negócio meio... Sabe quando o negócio pega no tranco? Só que daqui a pouco a oração fluiu, eu abençoei a casa dele, a família dele, os negócios dele, a mulher dele, o cachorro, o papagaio, tudo que é coisa. E aí eu senti ali que na verdade não era ele que estava sendo abençoado, era eu. Entende? Porque à medida que eu fui abençoando ele, eu fui me libertando dele também. Entende? E aí nessas horas você vê, né? Se realmente você está sendo curado, está conseguindo perdoar ou não. Essas horas você vê se o que você prega realmente é verdade, porque eu tinha acabado de pregar. E a falta de perdão, ela Entendeu? adoece muitas pessoas. Entendeu? Eu conheço muita gente Isso. doente. Conta a história lá de Telêmaco Borba, da irmã Edith. Porque não perdoa. Conta a história lá. Lá na nossa igreja, Brasil para Cristo, lá em Telêmaco Borba, há muitos anos atrás, nós tínhamos uma irmã lá, a irmã Edith Reis. E ela era uma irmã, assim, uma irmã de posses, bem, marido era dono de não sei quantos postos de gasolina na cidade, tal. Era uma pessoa muito jovem, muito especial, a irmã Edith Reis. E uma vez houve um caso no altar com a filha dela. O filho do pastor não deixou a filha dela cantar. Não sei o que aconteceu lá no altar, mas ela não ministrou. Essas tretinhas de ministério de louvor. E aí o filho dele, do pastor, disse assim, não, você não vai ministrar. E aí ela chegou em casa ou na igreja mesmo, nem me lembro direito como foi. Eu sei que essa mulher virou o saci, como diz a minha terra. E foi tão interessante assim que ela começou a ficar doente. Começou a ficar doente. E aí surgiu um problema na coluna dela. E ela fez todo tipo de exame em Curitiba, de tudo que vocês possam imaginar. E ela tinha posses. Ela foi um dos melhores especialistas. Ela consultou, ela fazia exame, ela não sarava e participava de tarde da bênção, não sarava, porque ela tinha aquela coisa para. Mas depois nem no culto ela ia, ela ficou de cama. Ficou de cama, foi mal mesmo. E aí não sei como. Aí nós fomos em Telêmaco Borba fazer um negócio. Não, você foi na casa da tua mãe, que a tua mãe ainda morava lá, você foi visitar ela. Quando você foi visitar ela, você foi orar por ela. E aí Deus falou para essa daqui que o problema dessa irmã, a doença dela era a falta de perdão. Eu já morava aqui, né? E aí a pastora conduziu ela a uma oração perdoando o filho do pastor lá e liberando perdão para o moço. E aí quando ela fez essa confissão e tal, a pastora ungiu ela e orou, né? A mulher estava entrevada na cama, na mesma hora ela levantou da cama curada. Nós já morava aqui. Eu já morava aqui.
Aí ela me ligou, me lembro, né? Me ligou e me contou a história de lá, né? Era o tempo que a minha sogra morava em Telêmaco Borba, e ela ia lá ver a mãe dela, ficava uns 15 dias lá, eu ficava meio deprimido. Eu tinha que me ligar todo dia. Sabe a mãe daquele irmão Malaquias? Tomava um porre de copo. Esse moço que faleceu, o marido da Karina? Do Emerson. Emerson. A mãe dele. A irmã Leila convidou eu uma vez, quando ela estava na cama, né? Que ela teve aquela doença, né? Não sei como que é o nome daquela doença. Negócio degenerativo. Que ela estava na cama. Aí a irmã Leila me convidou para ir lá. Ai, vamos, pastora, vamos lá comigo, orar pela Débora e tal. Eu fui, né? Aí tá, nós fomos, aí começamos a orar, aí eu orei por ela, Deus me deu a palavra, comecei a orar. E ela já não chorava mais, ela não se mexia, nada na cama, aquela coisa assim. E quando eu comecei a orar, ela começou a chorar. E fazia, aí a maneira de se fazer muito tempo que não escorria nenhuma lágrima do olho dela. E ela começou a chorar, e eu sem saber, eu não sabia, o Espírito foi me conduzindo à oração. E eu comecei a orar, e eu colocava, eu me lembro que eu colocava a mão assim no peito dela, no coração dela, liberando ela, para Deus libertar e trazer perdão ao coração dela. E eu nem sabia o que eu estava orando, mas eu só sei que eu falei tanto de perdão naquela oração ali. Aí mais tarde eu fui saber por quê, né? Resumindo, depois que nós saímos dali, eu falei para a mulher, essa mulher tinha alguma coisa presa aqui. Eu vi que a hora que eu comecei a orar, Deus me liberou ela. E você sabe que não demorou, aí a mulher falou assim, nossa, sabe que ela vai ser? Eu falei, não ore mais para ser curada. A sua oração hoje tem que ser diferente agora, porque Deus não vai curar ela, Deus vai levar ela. E a mulher ficou meio assustada assim, falei, não, Deus vai, essa enfermidade é para a glória de Deus vai levar ela. Não demorou um mês, Deus levou ela. Pastor, E ela, o perdão, não, mas o perdão não deixava ela morrer, isso é falta de perdão. E depois a gente foi saber tudo. Fala, Malaquias, o que é? É o que nós falávamos aqui do apóstolo Jair do Benedictês. Aham, sim. Isso é uma coisa que É isso aí. eu trabalhei muito pionzada lá na BRF, sabia, maquião mesmo, aquilo mais. Sim. E tinha uma bênção lá que era difícil. Ele brigava dentro, fumava droga lá dentro. E um dos terrenos que a gente teve, ele chegou a puxar estileto. Casca de ferida, mas daquele que você quer, entendeu? Você quer distância. Você não quer nem para o bicho. Mas eu nunca misturei as coisas com as coisas de igreja, porque às vezes dá conflito. Sim. Eu não sei se vocês conheceram o irmão Arnon da Betel, ele estava na Betel, ele cuidava da chácara lá. Um grandalhão, sei. A gente costumava fazer uma sexta-feira por mês, que faz oração lá no Maserati. Sei. É um médico bom mesmo. E aí ele começava a acompanhar aquele movimento, não era nossa célula, mas ele falava que ele colocava o nome do filho dele. O filho dele lá possuído, o filho dele lá, o filho dele lá. E nós começamos a orar pelo filho dele. Começamos a orar pelo filho dele. Eu falei, já pensei que era o filho dele. Era o cara. Era aquele cara que ficava lá. Quando eu vi aquele cara chegando, Viu? Que benção. E ainda foi você que orou pelo cara, se bobear. Mas é assim. Então, só para nós tomar um cafezinho aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma e entendimento, podemos dizer que é a forma mínima, olha isso, de retribuir o imenso amor de Deus por nós. Quer dizer, a gente é para acabar mesmo, né? Porque Deus nos pede o mínimo e ainda assim a gente tem dificuldade de fazer. Jesus condensa 10 em 2 e ainda assim para a gente cumprir é uma marra danada, é difícil, né? Mas é o mínimo que nós podemos fazer em retribuição ao amor de Deus por nós, tá?
Um dos versículos mais conhecidos, mas muitas vezes pouco compreendido por nós, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós é um amor de tal maneira imensurável. O que é algo imensurável? Você não Sem sabe. explicação, né? Não, aí é inexplicável, É, imensurável. Você não consegue dar valor, dar o valor. Não, aí é inestimável. Quase. Incalculável. Incalculável. Aí, agora sim. É algo que você não mensura, você não consegue medir, você não consegue calcular, né? Tudo está baseado em um ato de amor. Então você percebe que Deus é lógico, né? Um ato de pecado que causou toda a morte e sofrimento, Deus resolve com um ato de amor. Quer dizer, então qual é o pecado de Gênesis 3? Né? A gente fala, é a desobediência, mas a desobediência, ela é uma consequência do quê? Da falta de amor. Bom, todo dia precisamos agradecer a Deus por esse amor infinito que Ele tem, capaz de entregar a si mesmo na pessoa do Filho para nos dar a vida, nos alcançando com a sua misericórdia dia após dia. O segundo mandamento de Mateus 22:39 é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor ao próximo é a forma como demonstramos o amor de Deus na terra. Então você percebe que nós demonstramos o amor por Deus no céu, amar a Deus sobre todas as coisas, e demonstramos o amor por Deus na terra, amando ao próximo como a si mesmo. Qual é a moral da história aqui, né? Que não tem sentido você demonstrar algo para o céu sem manifestar isso para a terra. Pode anotar isso. Escreve assim: não há sentido em manifestar algo para o céu sem demonstrar isso para a terra. Não há sentido em manifestar algo para o céu sem demonstrar isso para a terra. Vou dar um exemplo. Eu sou meio chato com essa coisa aqui, né? Louvor. Eu me lembro uma vez quando a nossa igreja era lá no Bocman. Tem que cuidar muito, né, Malaquias, com essa coisa de louvor. Porque às vezes se está demonstrando algo para o céu que não se está vivendo nada aqui na terra. E aí eu me lembro que teve um louvor uma vez que eu censurei. Né? Porque o pessoal muitas vezes vai muito pelo ritmo, pela melodia e não liga na letra, né? E aí eu me lembro, acho que era um louvor, não me lembro se era do David Keelan, de quem que era, né? Que era aquele louvor assim: quero te obedecer, obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Aí o pessoal fazia a coreografia do mel, negócio assim. E eu sempre fiquei incomodado com essa música. Só que o problema não estava na música, o problema estava na igreja. E aí um dia eles estavam cantando essa música e o Espírito falou assim para mim: eles estão cantando uma mentira. Porque eles cantam aqui no domingo, quero te obedecer, mas eles me desobedecem a semana inteira. E você sabe no que eles me desobedecem, eu sabia. Então que mandamento é esse, doce como mel? Entende? Então não tem sentido, você está manifestando uma coisa para o céu que você não vive na terra. Realmente.
E a maior prova disso é o quê? Que quando eu confrontava eles com a questão da desobediência, eles não gostavam, e por fim, praticamente nenhum ficou aqui nesse altar. Eu me lembro uma em especial, que uma vez eu confrontei ela, né? E ela saiu pisando duro aqui no meio do culto, e foi embora, porta fora, e nunca mais voltou. Né? Porque eu confrontei ela ali naquele cantinho ali, né? Assim, irmã, vem cá. Né? Eu acho que não é conveniente a irmã cantar hoje, porque está essa situação, né? Então, fica ali sentadinha em um tempo, depois a gente conversa melhor. É assim, né? Mas jogou o microfone ali no canto, saiu pisando duro assim, gritando, foi embora, porta fora, e eu não fui atrás também, o que eu vou fazer? Né? Entende? Então, né? E a mesma coisa, agora eu vou me usar eu de exemplo. Quando eu orei pelo cara lá, né? Eu tinha acabado de pregar. Então, eu não só, quando eu estou pregando ou dando aula, não estou só manifestando algo para os meus alunos ou para os meus discípulos, mas eu estou também manifestando algo para o céu. E aí eu estou ensinando para o céu e descumprindo na terra? Então você percebe como é sério esse negócio de louvor, de pregação, de aula, de qualquer coisa. Né? O amor ao próximo é uma obra de fé, uma consequência do nosso reconhecimento em relação ao amor de Deus por nós. Assim como nós nos sentimos amados por Deus, Ele quer que retribuamos esse amor não somente em relação a Ele mesmo, mas ao nosso próximo. Deus é amor e não tem como nos aproximarmos dele sem que sejamos contagiados por esse amor. 1 João 4,8 ali, ó. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então, ainda falando da doutrina bíblica do amor, pessoal, Goppelt escreveu: assim como o homem só tem perdão de Deus quando se volta, quando regressa para Deus, assim também só pode ficar com o perdão quando se volta para o próximo. O amor ao próximo é a extensão do amor de Deus em nós e através de nós. O perdão ao próximo será o reconhecimento da eficácia do perdão de Deus em nós. Sublinha essa frase. O perdão ao próximo, veja bem isso, será o reconhecimento da eficácia do perdão de Deus em nós. Quer dizer, o perdão de Deus em nós só é eficaz se nós perdoamos o outro. O perdão ao próximo será o reconhecimento da eficácia do perdão de Deus em nós. Está na apostila. Sublinha isso. É. Eu não estou acompanhando a apostila hoje porque eu estou anotando tudo. Então tá. Então anote. O perdão ao próximo será o reconhecimento da eficácia do perdão de Deus em nós. Amém? Bom, 1 João 3,14, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha isso. O que é passar da morte para a vida? É ser salvo. Que vida que ele está falando aqui? A vida eterna. Que morte ele está falando aqui? A morte eterna. Então nós já passamos do pecado para a salvação. Nós já passamos da morte eterna para a vida eterna. Né? Por quê? Porque amamos os irmãos. Os irmãos. Então, aonde começa o amor? Entre os irmãos. Né? E aí ele vai dizer: quem não ama permanece na morte. Olha isso. Em outras palavras, né? Quem não ama ainda não foi salvo. Né? Se ele permanece na morte, e aqui a morte é o pecado, é a morte eterna, né? Ele ainda não foi salvo.
Claro que é como eu falei, né? Essas coisas são processuais, então envolve o perdão, e o perdão é um processo, né? Agora sim, eu odeio o irmão fulano na igreja, porque ele me fez isso ou falou aquilo, ou talvez até ele não fez, não falou nada, mas eu não vou para a cara dele. Essas coisas, isso aí é uma evidência contrária à minha salvação. Quando eu estou com esse tipo de atitude, eu estou sinalizando no mundo espiritual que ou eu não sou salvo, ou eu estou com problemas no processo, aí a coisa está enroscando. Tem um problema então. Deus está... Um daqueles que saíram da igreja nesses dias aí, teve estava tendo uma conversa comigo e eu falei assim, cara, eu não topo com ela. Eu chego perto de ela, ainda tá um negócio assim, mas sinto uma pressão. Não, eu também não topo ele, só que assim, eu não é porque eu não topo ele que eu o odeio e tal. Não. Você também não o odeia, eu entendi o que você quis dizer, né? Mas tipo assim, assim, ó, não está relacionado com gosto, tá? Gosto, preferência pessoal. Eu me identifico com esse pregador e não com aquele, eu topo esse, não topo aquele, isso é uma coisa. Não é disso que nós estamos tratando aqui, entendeu? Então, a questão e no caso desse específico que você falou, a coisa vai até mais além, porque aí ele já entra por um caminho de algumas heresias, de algumas distorções. Aí quando entra por esse caminho, o Novo Testamento dá um ensino claro, que nós temos que rejeitar esse tipo de ensino e nos afastar disso. Então é um contrabalanço que o Novo Testamento traz, entende? Agora sim, o meu problema com esse irmão especificamente, não é nem com o irmão, é com o ensino dele. O meu problema não é com ele, ele é um cara de gente boa, o meu problema é com o ensino dele, eu também não topo o ensino dele, entendeu? Entende? Então também tem que saber diferenciar as coisas, tá? Eu mesmo, vocês topam o meu ensino, mas tem gente aqui em Paranaguá que não topa. Que você é muito bíblico. Tem gente que reclama aqui em Paranaguá de mim, né, Cristina? Bastante, né? Né? Quantas vezes a Cristina aqui já foi questionada por muitas pessoas aqui na cidade? Nossa, não sei como é que se aguenta congregar com o pastor Alessandro, né? Ele é muito chato e ele é muito bíblico, né? Nossa, porque eu sou assim mesmo, né? Oi? É só estudo, velho, né? Mas porque eles não querem conhecer a palavra, querem ver de qualquer jeito, querem ir no inferno. Você quer ensinar a palavra e querem levar isso pro céu. Olha, ganhou ponto agora eu vou fazer que nem o homem do chapéu, vou aplaudir de pé. Mas assim, entende? Tem gente que vai com a minha cara, com o meu jeito, com o meu ensino, tem gente que não vai. Agora também não quer dizer que eles me odeiam, entendeu? Eles só não tem o estilo, né? não se afinam, vamos dizer assim, não se harmonizam com o meu. Isso aí não tem a ver com caráter, tem a ver com estilo. Eles não se identificam com o meu estilo, assim como eu não me identifico com o estilo desse determinado irmão, né? Já tem maldição. Entende? E nem com a doutrina dele, né? Agora eu não vou chegar também ao ponto de dizer assim que não tem nada de Deus nele, entende? Não posso chegar nesse ponto, né? Até mesmo porque também não me compete julgar o mérito nesse aspecto de ter Deus, não ter Deus, ser salvo, não ser salvo. O que a Bíblia ensina? Eu tenho que cuidar do meu nariz nessas áreas, né? Agora é claro, eu não vou me identificar com a doutrina dele, né? Eu percebo que tem distorções,
Agora sim, cuidado, porque assim, até os pais da igreja, se você for estudar, eles tinham um monte de distorção. E são os pais da igreja, cara, são os caras na teologia hoje, mas na época não eram, né? Então, tipo assim, de repente o cara tem algumas distorções, mas não sei, vai acontecer algum processo lá na frente, Deus vai corrigir ele, sei lá, entendeu? Então, muito cuidado para vocês não irem para extremos nessas coisas, né? Bom, então olha ali, quando recebemos a vida de Deus em nós, o amor precisa manifestar-se junto. Esse amor é derramado em nós, dia após dia. Sublinhe isso. Você viu que é um processo? Então não é porque alguém aceitou Jesus que ele vai amar do dia para a noite o cara que deu um golpe lá e faliu a empresa dele. Não é assim. É um processo, tá entendendo? É uma construção na sua vida e na minha. Só que como toda obra tem que andar. Qual é o problema de uma construção? No mundo físico, você vai reformar a sua casa. Qual é o problema que acontece na obra? O problema não é o prazo, o problema é se a obra não anda. Aí é o problema. Agora, prazo, né? Você que trabalha com construção, é normal, né? Agora, se tem uma obra que não anda, aí nós temos um problema, né? Se eu chamar ele para fazer uma reforma lá em casa, ele me der assim, né? Professor, isso aqui daqui 1 mês está pronto, né? E passar 3 meses e a coisa está lá parado, aí nós temos um problema. Agora, se está dentro do mês que ele me deu o prazo, e eu estou vendo a obra sendo feita dia após dia, semana após semana, normal, eu não tenho o que reclamar. A mesma coisa as coisas espirituais na vida da gente. Amém? O amor nos testifica. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Uau! O que quer dizer isso? Mas isso aqui quer dizer o seguinte: esse dar a nossa vida pelos irmãos é nos dedicar aos irmãos. Entendeu? Né? É você ter uma dedicação dentro do que está ao seu alcance, né? De atender os irmãos, ou os pastores, ou os líderes, ou a igreja. Por que eu estou falando assim? Porque a Bíblia ensina primeiro os domésticos da fé, ou seja, os da igreja, e depois você vai estendendo isso aos de fora. Posso falar uma coisa? Sim. Assim, eu acho, eu sempre olho assim essas coisas de missão, né? Tem muita igreja, né? Muitos pastores, líderes, irmãos que sempre mandam, né? Ajuda lá missões, manda para a África, manda não sei para onde, manda não sei para onde, né? E tem uma coisa assim que às vezes eu reparo. Às vezes tem alguns irmãos da fé Dentro da igreja, passando necessidade e estão mandando coisa para fora. Eu não sei, isso é coisa minha. Eu acho isso muito errado. Concordo. É uma falta de lógica. Ou você faz as duas coisas, né? Sim. Se pode. Sim. Ou primeiro você cuida do seu. Agora, vamos Mas tem pastores, você tem algum pastor passando necessidade, Sim. né? E o povo mandando tudo para fora. Sim. Agora vamos pegar a Bíblia, porque afinal de contas eu sou muito bíblico. Né? Vamos pegar a Bíblia. Qual é o padrão da Bíblia para missões? Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Mas você quer essa aqui de estudo? Não, essa não. Não, se ela quiser, melhor ainda. Só que essa é pancadão, 170 pau essa aqui. Senti firmeza, velho. Agora, Ela é empresária. Nova Almeida atualizada de estudo. Para você comprar pela internet, livrarias Família Cristã, é onde está mais em conta. Faz parcelado no cartão. Tem
Ah, eu sei, o J... Sei. Só que é o seguinte, ele vai, tu vai pagar a comissão dele. É. Não, ele é o atravessador. Compra direto na internet, que tu acha bem em conta. Daí eu tenho duas Bíblias que eu comprei dele. Essa aqui eu paguei 120 e a outra eu paguei Pastor 100. já é freguês. Não, compra na Família Cristã que você vai ver só. Pesquisa aí, Malaca, que tu já vai... Você viu quando nós lemos o mesmo versículo, aqui ele falou coisas, tipo assim, que quem não souber traduzir, vai traduzir daquela maneira Sim. que eu te falei. Sim. Entendeu? E a tua já diz claramente Sim. o versículo. Sim. Então, é melhor. Então, assim, mas vamos para o padrão, é o que eu estava dizendo, né? Qual é o padrão bíblico para missões? A Bíblia é clara. O problema é que a gente não lê, né? O Senhor disse assim: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ora, se isso vale para eu pregar, isso também vale para eu ofertar. Quer dizer, então, biblicamente, se eu vou ofertar aos confins da terra, eu posso? Posso. Mas a orientação bíblica é que eu oferte primeiro aonde? Em Jerusalém. Qual é a minha Jerusalém? A minha igreja. Qual é a minha Judéia? O meu bairro, ou a minha cidade, o meu estado, Qual é a minha Samaria? O meu país, e aí é os confins da terra. Entendeu? E aí tem outras coisas, a Bíblia ensina assim, primeiro os domésticos da fé, Aí tem outras coisas, Deixa eu defender meu lado um pouco. A Bíblia diz assim, com relação aos líderes da igreja, que o obreiro é digno do seu salário. Às vezes tem igreja que não está pagando o salário do seu líder, ou benefício, enfim, mas está mandando dinheiro para um cara lá na Ásia, não sei onde, que nem sabe quem é. Nessa pandemia, mesmo quantos colegas nossos, pastores de outras cidades que passaram até necessidade, E aí deixa eu defender agora o meu lado especificamente, que afinal de contas eu também tenho que fazer aqui um jabá. O que a Bíblia diz com relação aos que ensinam? Lá na sua Bíblia está escrito assim, o obreiro que é especializado em ensinar é digno de honorários dobrados. Gostei desse versículo. Porque você veja como a Escritura ela dá importância ao ministério de ensino na igreja. Ela dá tanta importância que ela chega a dizer isso, que a igreja pague os seus líderes, os seus obreiros, são dignos de salário, e que quando ele é especializado em ensinar, claro que isso é dentro da condição da igreja, mas a igreja não vai estar errando se pagá-lo dobrado. Por quê? Aí eu descobri, aí Malaquias, deixa eu ter um momento aqui, a pastora vai dizer que é heresia, mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu descobri por que salário dobrado, porque aí é um para sustentar a família e outro para comprar livro. Deus me livre. Fala em livro, tá aqui, ó. Lá na SBB, Na SBB, quanto? 329. Caro. Meu Deus. Não, caro. Essa Bíblia acho que veio mais. É que essa aqui é a top agora. E lá na livraria cristã, lá 209. 209? Mas esses dias estava 160. Vê na Amazon. Não? Na mesma? Amazon. Continue. Pesquisa aí na Amazon. Então, se caso não for tiver dupla, aí nesse caso a pastora compra, Sim, claro. Pode mais comprar, chega. Ô rapaz, essa semana chegou uns lá em casa lá, ela já me olhou de atravessada. Você viu? Ganhei, né?
Vamos lá, vamos adiante. Falando em ganhar, ó, sigam o exemplo, tá? Amanhã acho que está chegando, eu estou contando os minutos. Amanhã chega o comentário de Tiago, ganhei da Amada de presente. Pois é, que esse comentário é bom, né, pastor? Oh, aqueles comentários ali é o top da balada, meu irmão. Chega Tiago, ó, aí para mim completar a coleção só falta Isaías e Filipenses e Filemon. Quantos que é? Qual? Família na Amazon? É que aí depende, porque tipo assim, ó, a Amazon, se tu é Prime, aí tu não paga frete. E fazem 2 no cartão. A família cristã, acho que fazem até 6 no cartão esse valor. Mas já é Prime. Já é Prime? É. Não, agora o Jota, não sei das quantas lá, 300 e pouco aí, ele vai te cobrar uns 400 uma Bíblia dessa. Sem chance. Claro, porque aí tá certo, ele tem que ganhar o dele. Ele é um atravessador, né? Bom, vamos lá. Então, gente, então esse era o plano, esse era o propósito, que o amor de Cristo fosse multiplicado de tal forma que esse amor fosse propagado em todo o tempo, através da vida, aliás, através daqueles que iam sendo acrescentados. Amém? Então você vê que toda a obra, né, de evangelização, de discipulado e tal, tudo, né, na igreja, no fundo, está baseado no quê? No amor. Então eu não dou aula para vocês porque vocês me pagam uma mensalidade. É claro que isso faz parte do jogo, mas eu dou aula para vocês porque eu amo a Deus, amo a vocês e amo principalmente a mim mesmo. Ou seja, porque eu amo a mim mesmo, eu amo ensinar. Porque eu nasci para isso. Quando você faz com amor, a coisa flui diferente. Claro, com certeza. Né? Então a pergunta é, para o que você nasceu no reino? Para amar, né? Ok, tá, mas isso vai ser canalizado em alguma coisa. Tem pessoas que amam ensinar, tem pessoas que amam limpar a igreja, tem pessoas que amam suprir a necessidade do outro, né? Tem pessoas que amam discipular, tem pessoas que amam visitar, tem pessoas que amam construir um prédio para a igreja, enfim. Eu amo decorar, só que eu não consegui fazer um curso para ser decoradora, mas eu amo decorar. Vamos orar então para ela fazer o curso. Eu queria muito ser uma decoradora, eu decorei uma casa. Bom, então, glórias a Deus por nossos irmãos do passado, que propagaram o amor de Cristo de tal forma que esse amor hoje nos alcança. Amém? Bom, em Lucas 6, 32 ao 36, lemos esta conhecida passagem mencionada por Jesus. Olha ali. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Bom, como vamos entender isso aqui, gente? Jesus está fazendo um alerta a respeito do amor, né? Por quê? Porque amar quem nos agrada é fácil, né? Mas a missão aqui, o desafio é amar quem nos desagrada. Amém? A cara do Malaquias. Mas esse é o desafio, né? É difícil. E sabe por que é difícil?
porque é o que Deus é. É o que Deus é. Então ele ama a humanidade, mesmo quando ela lhe dá as costas. E Jesus termina o texto assim, ó: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Quer dizer, qual é o nosso modelo, né? O Pai, né? Eu tive muita dificuldade com isso aqui muitos anos, a Cristina sabe. Cristina sabe, porque esse negócio aqui, ó, do ser misericordioso, isso aqui tem um nome. Sabe qual é o nome? É dar a segunda chance. E eu, por muitos anos, no ministério, sempre fazia, e eu era assim mesmo, eu dizia: olha, se você for errar comigo, erre bem, bem errado, porque você nunca mais vai ter chance de errar de novo. Eu nunca fui de dar segunda chance para ninguém, né? Mas hoje, né? Às vezes até tem gente que pergunta: nossa, o que aconteceu contigo, pastor? Às vezes o pessoal acha que eu fiquei meio mole, mas não é que eu fiquei meio mole, é que eu fui amadurecendo. E aí você vai dando. Isso aqui é a tal da misericórdia. A misericórdia é isso, é você dar a segunda, a terceira, e aí vai o 70 vezes 7. Entendeu? Né? E é preciso. É preciso. Eu não sei se foi o pastor Marcelo, não sei, falou que disse assim, que se por um lado deixaram você com o livramento, por lado te amarraram a questão do perdão, né? Ou seja, Malaquias, todo livre-arbítrio é condicionado à soberania de Deus. Nós calvinistas dizemos isso. Entendeu? Eu falo para o pastor Marcelo, para o Emerson, para as pessoas, eu digo: rapaz, vocês são calvinistas não praticantes, vocês não sabem que são, mas vocês ficam falando essas coisas de calvinista, isso é coisa de calvinista. Você está amarrado na soberania, não adianta. Enfim, que a verdade do amor de Deus seja propagada através das nossas vidas, que o amor a Deus seja testificado em nós através do nosso amor ao próximo. Sublinha isso. Que o amor a Deus seja testificado em nós através do nosso amor ao próximo. Que possamos hoje ser instrumentos para que outros também reconheçam o amor de Deus. Amém? Muito bem. Vamos agora falar de Jesus e sua igreja. Que lá no nível médio, quando tiver teologia sistemática, para quem for fazer o médio, ou o intermediário no caso, chama-se eclesiologia, isso aqui, né? A doutrina da igreja. Bom, quando pensamos no tema Jesus e a sua igreja, não tem como não pensar em Jesus como noivo e a igreja como a sua noiva. Então, qual a figura aqui na terra que Deus usa para ilustrar o seu relacionamento com o seu povo? O casamento. Então, o casamento é a forma de compreensão mais adequada para nós, pois, com base na experiência conjugal, conseguimos compreender esse relacionamento que Cristo anseia ter com sua igreja. Amém? Eu aqui penso até o seguinte, não que isso seja uma obrigatoriedade, porque a Bíblia não diz isso, né? Mas pense comigo, se o casamento é o que Deus usa na terra para explicar o seu relacionamento com a igreja, para explicar a igreja, enfim, né? Eu penso que é muito complicado alguém estar à frente liderando a igreja não sendo casado. Existem,
não estou falando de pecado, estou falando de solteiro. Existem igrejas que são pastoreadas por solteiros, né? Pastores, pastoras, né? Normalmente essa moçada nova, início de ministério, tem denominações que consagram e aceitam e enviam pastores solteiros, né? Agora, não acho muito adequado isso, até para eles mesmos. A Universal, É. são pastores novinhos, 22, 23. Não, a questão de idade é o de menos. Eu comecei a pastorear com 21. Não, mas eles são solteiros. Sim, eu já era casado. Agora, não acho muito conveniente e até não para eles mesmos, porque eles vão estar muitas vezes lidando com situações que para entender aquilo ali tem que ser alguém casado, né? Então, muitas denominações mudaram. A igreja de onde eu vim mesmo no passado, né, consagrava e colocava pastores solteiros, mas depois eles perceberam essa dificuldade e aí mudaram até estatutariamente, que eles só iriam consagrar casados. Como eu falei, isso é um costume de cada denominação, não é uma doutrina bíblica, né? Mas se o casamento é a maneira que Deus usa para explicar o relacionamento dele com a igreja, aí o líder principal da igreja não tem essa experiência do casamento, penso eu que ele vai ter algumas dificuldades, tá? Mas isso é só um parêntese aqui. Mas olha que interessante. Oi. A igreja católica é toda solteira. Mas aí é a questão do celibato. Pois é, mas é solteira. Que é um costume, né? Não é? Sim, Não é um dogma. É. O celibato é um dogma. Só que assim, existe um chamado ao celibato na doutrina, quando Paulo fala que, inclusive Paulo aconselha que seria melhor não ser casado, porque aquele que não é casado não tem as preocupações de uma família, então ele pode se dedicar integralmente à obra do Senhor. Só que nós temos que entender o seguinte, isso é um conselho de Paulo, não é uma doutrina. E Paulo dá esse conselho a partir do que ele vivia. Paulo não era casado. Ele dá esse conselho a partir da perspectiva dele, né? Agora ele é bem claro ao dizer, né, que se não aguenta viver assim, então que case. Aí ele até chega a dizer que melhor casar do que viver abrasado, né? Então, o que a Igreja Católica faz? Ela trabalha essa questão do celibato, mas em cima de um conselho de Paulo. E outra, né? Ele menciona isso uma única vez na Escritura. Você não vê Jesus falando disso, nem Pedro, nem João, nem os outros apóstolos. É só Paulo que toca nesse assunto, né? Então, assim, quer dizer, tem os prós e os contras, né? Se você falar, por exemplo, disso com um teólogo católico, ele vai te dizer, não, mas olha o benefício, o cara não se preocupa com família. Ele está, de fato, integral com I maiúsculo na obra de Deus. Só que, né, a gente sabe que no dia a dia, de fato, na prática, nem sempre é assim. Né? E aí tem outras questões, por exemplo, tem gente, né, eu não vou julgar os irmãos católicos romanos, mas tem gente que diz assim, que a Igreja Católica Romana, ela não abre nessa questão do celibato, porque para eles não é interessante os sacerdotes terem família, porque isso aí poderia demandar até questões na justiça por herança envolvendo bens da igreja. Já ouviu isso? Então, né? A outra coisa que eles justificam é que, por exemplo, tem alguns, eu não lembro o nome agora, mas algumas ordens. Sim. Que os padres são meio itinerantes, então seria muito difícil os filhos se adaptarem com essa vida itinerante. Sim, tem isso também, né? Mas assim, tá, só que assim, isso não é uma questão doutrinária, então a gente não pode julgá-los,
A gente só pode emitir juízo a partir de doutrina, não de dogma nem de costume, né? Então, assim, a salvação é pela fé. Se eles arrependerem e confessarem Jesus, eles são salvos, sendo casados ou não, né? Agora, eu imagino que um padre ele tenha muito mais dificuldades do que um pastor casado, né? Porque é difícil, né? Como é que você vai aconselhar uma mulher, por exemplo, que está com um problema sexual, né? Enfim, eles devem ter os mecanismos deles, não sei como é que eles fazem isso, né? Bom, ou com problema de criação de filho, se eu não tenho filho, né? Mas a Bíblia alega que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. Eu gosto muito dessa coisa do corpo, o corpo místico de Cristo, que se fala, né? Que é a igreja. Místico no sentido de espiritual, o corpo espiritual de Cristo, né? Colossenses 1:15 ao 19, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Olha que tremendo, irmãos. Ele é antes de todas as coisas, de todas mesmo, de qualquer coisa existente. Nele tudo subsiste, quer dizer, tudo, né? O passarinho que piou no ninho ali na árvore da esquina subsiste nele, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia, ou seja, ser o primeiro, né? Em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Aí você vai dizer que Jesus não é Deus? Se nele reside a plenitude, então quando te perguntarem assim, aonde que Deus mora? No céu. Não é no céu, ele mora em Jesus. Se a plenitude está em Cristo, claro que Jesus foi para o céu, né? Tudo bem. Mas então a pergunta seria assim: onde Deus está? Está no céu. Mas onde ele mora? Em Cristo. Quem que está aí? Ele mora em Cristo. E aí, Eliane? Gostou? Eliane está com os zoinhos revirando. Né? Eu posso ouvir as catracas na cabeça de vocês. Né? A Eliane pediu oração. Não está bem? Vai ter que fazer cirurgia mesmo, o osso colou errado. Colou errado, né? E o médico vão ter que quebrar a válvula perna e fazer cirurgia. Eu sou ortopedista, eu falei isso. Mas Deus vai dar graça. Vai dar certo. Vamos orar e Deus vai estar no comando. Amém? Jesus foi dado à igreja para governá-la. Olha que Jesus bonito que eu botei na foto. Isso é uma pintura à mão. Através do seu sacrifício na cruz, Cristo pagou o preço por sua noiva e tem governo sobre ela. Uma pergunta: por que você e sua esposa mandam na casa? Hein, Eliane, o seu vizinho da esquina chegar na sua casa e dizer: não, essa cor aí está ruim na parede, tem que pintar de roxo. O que você vai dizer para um cara desse?
Você vai dizer, roxo é a sua orelha, seu pilantra, né? Vai ficar, né? Vai ficar roxo a sua orelha, né? Mas por que você não aceita que o vizinho da esquina venha dizer a cor que tem que ser a parede da sua casa? Porque ele tem que cuidar da vida dele, não da minha. Como diz lá no primeiro princípio. Tá, mas por que ele tem que cuidar da vida dele? Por que ele não pode ir lá dizer na sua casa como é que tem que ser os móveis, como é que tem que ser a parede? Porque ali é seu, é sua casa, não dele. Então qual é o princípio? No que é seu, você manda. E por que é seu? Por que é seu? Você fez o que para ser seu? Pagou. Você fez o que para ser seu? Comprou. Qual é o raciocínio? O que você compra é seu, sim ou não? Sim. O que é seu você manda, sim ou não? Sim. O que Cristo comprou é dele. O que é dele ele manda. Cristo comprou a igreja é dele. Se ela é dele, ele manda. Pronto. Simples assim. Por isso que eu sempre digo para os pastores, tem uns que não gostam muito quando eu digo essas coisas, mas eu digo, né? Que nós cuidamos de algo que não é nosso. Então quando vem com essas conversas assim, não, minhas ovelhas, minha igreja, meu ministério, meu irmão, você não tem nada, porque você não comprou nada, meu querido. Você cuida de algo que não é seu. Você é o orelha seca do rei do reino. Você é o cara que é o peão da fazenda que cuida lá, entendeu? Mas o fazendeiro é ele. Pastor, aí entra esse livre-arbítrio, né, para esses abençoados, né? Porque é dele, ele comprou, pagou o preço. Poderia ele fazer o que bem quer, mas ainda, pela sua misericórdia, deixa o livre-arbítrio para... Só que esse livre-arbítrio não é tão livre como a gente pensa. Ele é condicionado à vontade dele. Você tem livre-arbítrio como líder para fazer. Eu tenho, vamos me usar de exemplo. Eu pastorei uma igreja. Eu tenho livre-arbítrio para fazer como eu quero aqui na igreja. Tenho. Mas até onde vai o meu limite para fazer aqui na igreja? As 4 linhas da Bíblia, como diz o Bolsonaro, as 4 linhas da Constituição. A minha é as 4 linhas da Bíblia. Então o meu livre-arbítrio vai até aqui, ó. Passou daqui, estou em pecado. Simples assim. Eu tenho livre-arbítrio para, em nome dele, com a autoridade dele, mudar coisas aqui na igreja que eu pastoreio? Tenho, mas tem que estar aqui dentro. Se eu sair daqui, já estou em pecado. E quem estabeleceu o que está aqui? Eu ou ele? Ele. Então, no fundo, ainda assim, quem manda em última análise é ele. Não sou eu. Então o pastor faz o apelo, né, para que a pessoa que aceitar Jesus, ele não aceita, ele ainda não é igreja, né? Não, aquela pessoa ainda não. E até esse negócio de aceitar Jesus, tá? Assim, isso é uma via de mão dupla, porque não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então, na verdade, antes de você, abre aspas, aceitar Jesus, você já foi aceito por Ele. Não é você quem aceita, é Ele quem te aceita. Você só levanta a mão, concorda e crê. Entendeu? O seu papel no processo não é tão ativo assim. Ele é mais passivo. Quem faz tudo é Ele. Nós acabamos de ler, né? Por meio dele, por Ele. Entendeu? Bom, vamos indo para o fim aqui. Horário, tá certo. Então, vamos terminar só com esse versículo aqui, Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele foi dado à igreja para ser cabeça, não cauda.
qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então vamos parar aqui, slide 202, marque aí, né? Slide 202. Gente, vamos terminar, falta só 2 slides. Não, vamos terminar esse aqui para não ficar o negócio pela metade. Falta só 2. Em Efésios 5, 22 ao 25, as Escrituras dizem: agora pegou para as irmãs. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, assim como o Senhor é Senhor no céu, né? Sobre a irmã que é casada, o seu esposo é Senhor na terra. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também, agora pega já para os homens, Cristo é o cabeça da igreja. Então você, marido, não é cabeça assim, cabeça doida, cabeça louca, não, é cabeça como Cristo, né? Sendo Ele próprio o salvador do corpo. Olha isso, como Cristo salva a igreja, né? Você também tem um papel salvífico na vida da sua esposa, você que é homem casado. Amém? Então, olha que tremendo, né? Por isso, irmã, você que é casada, você tem que olhar para o seu marido como seu herói, porque ele também participa da sua salvação. Que é isso? Isso é um amém em árabe? Tá, é um amém em árabe. Um amém aramaico. Quero só ver. Aleikum assalam. Vamos lá. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então não pode reclamar dos livros, viu, pastor? Misericórdia, irmão. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quer dizer, eu também não posso comprar tudo em livro e não fazer compra para dentro de casa, porque aí também estou em pecado. Então esse texto é muito interessante, porque Paulo menciona que o relacionamento de Cristo e a igreja nos ensina sobre o casamento. Sublinha isso, que questão boa para a prova, hein? Né? O que nos ensina, né? O que a Bíblia usa para nos ensinar com respeito ao relacionamento de Cristo e a igreja? Ela usa o casamento. Percebemos que assim como Cristo amou sua igreja até o fim, assim o homem deve amar sua esposa, e assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher também deve se submeter ao esposo. Então qual é o papel do homem? Amar. Qual é o papel da mulher? Submeter, receber esse amor. Nós temos o noivo perfeito, que já provou e ainda prova o seu amor todos os dias. Portanto, cabe a nós, como a noiva, nos submeter ao governo de Cristo, para sermos participantes da verdadeira igreja, a noiva, o corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Em Apocalipse, vemos o desfecho definitivo do relacionamento de Cristo e sua igreja, que se inicia aqui na terra. São as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 ao 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Que esse anseio esteja sempre vivo dentro dos nossos corações, noiva de Cristo, que possamos estar preparados para esse grande dia, que sejamos esses bem-aventurados que se assentarão à mesa para comungar com o noivo. Amém? Amém. Agora sim. Próxima aula, slide 204, vamos falar do reino de Deus. Essa vai ser imperdível, hein? O reino de Deus.